Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, Anderson Machado com vocês. E no vídeo de hoje, a pedido de muitas pessoas, vou fazer um vídeo relatando aí como está a minha saúde após o meu processo de infarto. Para quem caiu de paraquedas neste vídeo agora e não está entendendo nada do que vou falar ou que estou falando, há mais ou menos um mês e pouquinho atrás, fiz um vídeo relatando sobre o processo de infarto que eu passei. Pois é, acredite, este jovem homem de 43 anos infartou. E é isso que nós vamos falar hoje, porque eu passei pelo retorno médico agora no dia 19 deste mês, alguns dias atrás. Então eu tenho muitas informações para falar para vocês. Lembrando que o que eu vou falar aqui não é nada da minha cabeça, não é nada que eu fui pesquisar na internet, é tudo que foi ouvido e entendido por mim, junto aos médicos desde a minha internação, né, no hospital, no Instituto do Coração, aqui em São José, na cidade vizinha, como o que eu ouvi agora no retorno com o cardiologista. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes da gente conversar, quero agradecer a todos que se inscreveram neste canal. Pessoal, vocês estão dando uma força tremenda nesse recomeço de carreira solo, vamos dizer assim. E isso está sendo muito bacana, muito positivo. Os vídeos estão sendo muito bem aceitos. O vídeo do Costelão no sarcófago, da despedida do Projeto Refúgio, da trilha na represa lá no norte da ilha de Florianópolis, que eu fiz com a minha família. São vídeos que estão sendo muito bem comentados, pessoal, vocês estão interagindo bastante, tá? Muitas visualizações, e isso está sendo legal pra caramba, tá dando up no canal, YouTube tá louco, assim, tá em festa, assim, né? Porque ele quer que o conteudista jogue muito conteúdo, que esses conteúdos tenham repercussão. Então, ó, obrigado a todos por isso. Vocês não têm noção o quanto vocês estão ajudando este canal, beleza? Agora vamos pro vídeo que nós temos que conversar bastante. O vídeo que eu soltei sobre um processo pessoal de infarto, ele sacode muita gente. E isso foi muito interessante, que muitas mensagens chegaram, não só pelo YouTube, mas pelo Instagram, de um monte de pessoas que deram uma sacudida com o que viram, ficaram realmente tocadas, preocupadas, querendo mudar o jeito de viver relacionado à saúde, à dieta. E isso foi muito positivo. Então a gente se sente satisfeito de ir lá relatar, né? De aqui no YouTube relatar o que aconteceu com a gente, com o caso comigo, né? E outras pessoas fazem muito isso também nos seus canais, porque acaba levando um alerta para as pessoas, né? E é por conta disso que eu resolvi trazer também essa segunda parte sobre como tudo aconteceu. Vamos lá, eu tive o meu retorno agora dia 19 com um cardiologista, tá? Para dar uma repassada em tudo o que aconteceu, em todos os papéis, né? Vários laudos feitos ali, exames e tudo mais, e como vai ser a minha vida daqui pra frente. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então fica aí para você saber como as coisas acontecem, para tu ficar ligado aí, para quem ainda não, quem viu ainda não, tá tudo certo aí, é só comer menos gordura. Não, não é bem assim. Vamos lá, vamos conversar. A parte mais positiva disso tudo é que o meu coração tá, ó, jóia, inteiro. A médica falou pra mim que vamos dizer, uma sorte que eu tive é que o meu coração é um coração muito forte, muito bem condicionado, tá? Ele não sofreu nenhum tipo de lesão. Com 90% da artéria obstruída, né, não cheguei a ter nenhum tipo de parada ou algo do tipo, né? Quando há uma obstrução completa, acontece o quê? O infarto do miocárdio, é onde dá a zica geral, né? Entenda que essas obstruções da artéria, quando o coração obstrui totalmente, o coração sofre um pane ali, então ele pode sofrer um derrame, algo do tipo, e ficar uma lesão. E não aconteceu isso comigo, que foi muito positivo, fiquei muito feliz com essa notícia, tá? Isso deu um up na moral, porque, sinceramente, a gente fica grilado com um negócio desse. As primeiras semanas para mim não foi muito interessante, eu fiquei muito preocupado. Eu estou com um objeto estranho dentro, ali na bordinha do coração, né, uma artériazinha que sai dele. E aí, como é que fica esse negócio todo? Vai ficar ali? Não vai? A gente fica com medo de fazer força, fica com medo de espirrar. Aí o negócio vai deslocar. A gente pensa essas besteiras, não é bem assim, né? Mas, enfim, é por aí que o caminho toca na cabeça da gente quando a gente não tem muitas informações. Mas o que aconteceu realmente, Anderson? Bom, eu tive uma doença obstrutiva chamada atlerosterose, tá? Que nada mais é que um acúmulo de gorduras na parede da artéria. Isso acontece só na artéria do coração? Não, isso acontece em qualquer artéria pelo corpo inteiro. Então, todo cuidado é pouco, como eu falei lá no outro vídeo, todo cuidado é pouco, tá? Não acontece, entenda que não cuidar da saúde, não ter uma qualidade de vida, não prejudica só a parte cardíaca, prejudica toda a parte cardiovascular.
tá? E outros segmentos da saúde, mas eu estou falando aqui exatamente do que aconteceu comigo na parte, né, cardiovascular. E como acontece esse acúmulo de gordura na artéria? Eu vou dar uma explicação bem genérica para vocês, assim como foi explicado para mim pela médica, tá? Imagina aqui um cano, né, a artéria, ali estava fazendo fluxo sanguíneo, tá? E os responsáveis por levar o colesterol, né, a gordura, pelo sangue afora, é o HDL e o LDL, tá? O HDL é conhecido aí como o colesterol bom e o LDL o colesterol ruim. Essa gordura começa a dar uma encalhada em determinado ponto, começa a acumular, não só ela, mas como cálcio e outros elementos, tá? Não é só gordura, por isso que não é só comer bem, tá? Tem outros fatores envolvidos, então eu não vou ser muito específico porque eu não sou médico cardiologista, tá? Começa a acumular e começa a criar uma parede secundária ali e ela vai se acumulando até fechar como um cano de esgoto que vai acumulando a gordura da pia até obstruir tudo e não passar mais nada. Porra, que analogia legal, hein? Quando esse processo acontece a ponto de fazer a obstrução da passagem normal do fluxo sanguíneo, que é onde começa a sentir sintomas dos mais variados que existem, não é só dor no peito, entenda isso, tá? Você sente cansaço, você sente indisposição, você pode ter roxos pelo corpo, formigamento e mais um monte de coisa que pode acontecer. No meu caso, né, foi uma incomodação, como se fosse um processo de ansiedade, né? Expliquei tudo isso lá no vídeo, mas para você não sair daqui, eu vou dar uma atualizada para vocês. Eu senti como se fosse uma ansiedade, aqui assim, ó, na garganta, tá? Uma coisa que ficava parece entalado, uma agonia, né? Eu senti isso toda vez que eu fazia força, tá? E esse processo é chamado de angina, tá? Que é a dor no coração, né? Que fala, porque o que acontece? O coração está bombando, ele quer mandar sangue, tem uma coisa empurrando, ele começa a trabalhar forçado, entendeu? Ele não consegue mandar o que ele quer de sangue para o corpo. E aí começa a ter essas sensações, que é o chamado de angina, o que antecede algumas vezes o processo de infarto. E como se resolve isso? Fazendo a angioplastia, né, através de um cateterismo, né, uma sondinha colocada daqui que vai até o coração, pois vai ver aqui do meu pulso, correu, entrou aqui, entrou lá, foi até essa artéria, né, que liga ao coração, e é feito colocado um stent, que é uma malha de aço metálica, que ela é inflada, ela vai fechadinha, ela é inflada, e aí ela estica, ela abre, como se fosse uma rede, uma grade de galinheiro mesmo, né? E ela deixa a artéria no calibre original para o sangue fluir, beleza? Então isso que foi feito para desobstruir todo esse acúmulo, né, de gorduras e outros elementos ali, para poder o sangue fluir novamente. Sobre o stent, esse objeto de aço, ele fica lá para o resto da vida. Eu preciso dele para manter esse canal aberto, tá? E não fechar novamente. Entenda que o processo pode acontecer tudo de novo, né? Já vamos entrar nesse ponto aí. Você tem que se cuidar daqui para frente, né? Eu tenho que me cuidar, né? Estamos falando de mim aqui nesse momento. Mas se você passou por algum problema parecido também, fez uma angioplastia, um cateterismo e está nessa mesma condição, então fica aqui o alerta, se cuida. O que mais acontece é o cara que passa por isso, toma um susto danado na vida, e aí esquece que tá tudo legal, ele não sente mais nada, a respiração tá 100%, ele sai correndo, e aí de repente, balbal de novo, tá ele lá no hospital, ou também não chega também, né, pessoal? Eu, por exemplo, corri um risco muito grande, né, fazer o que eu vinha fazendo, né, e não vou dizer que é inconsequência, porque eu não sabia, tá? Eu não sabia o que estava acontecendo, então para mim, como eu falei, né, eu achava que era ansiedade. Mas enfim, essa malha fica lá pro resto da vida, mas não é só isso, não é só colocar e tudo bem. O stent que eu estou usando, ele é farmacológico, tá? Quando começou, quando a medicina na parte cardíaca, né, nesse tipo de intervenção começou a acontecer, era só a malha de aço, mas deu alguns problemas, né? Alguns procedimentos não tiveram 100% de sucesso, né? Por quê? Por conta de rejeição, trombose, mais um monte de coisa que pode acontecer. E aí criaram o stent farmacológico, que nessa malha de aço existe um remedinho, vamos dizer assim, né? Existe uma composição para não haver não vou dizer uma rejeição, mas para o corpo, para o organismo não tomar conta, né? Para ele não se fundir
ao material e isso dá algum tipo de problema. E ainda não é só isso, tá? Para eu manter esse negócio sem rejeição ali dentro e não dar nenhum tipo de trombose, eu tenho que tomar os medicamentos. Hoje eu tomo 5 tipos de medicamentos, tá? 2 deles muito importantes que são para afinar o sangue, para deixar o sangue menos viscoso, tá? Um é a aspirina e outro é eu tenho uma colinha aqui, peraí. O nome dele é... Agora sim, a aspirina e clopidogrel são os remédios, os 2 mais importantes neste momento para manter o meu sangue menos viscoso. Eles têm ação antiplaquetária, tá? Para fazer esse sangue ficar mais viscoso e ter uma fluidez melhor. O que isso pode ser ruim para mim nesse momento eu não posso fazer nenhum tipo de cirurgia nessa fase desses remédios, tá? Esse remédio que mantém meu sangue menos viscoso. Por quê? Como ele tem ação antiplaquetária, eu tenho problema de coagulação de sangue, então eu posso sofrer hemorragias. Então nem fazer um tratamento de canal eu posso fazer. Se houver alguma ação de emergência, eu tenho que recorrer ao instituto, conversar com o cardiologista, fazer um remanejo da medicação para poder fazer essa intervenção cirúrgica. Tá? Então esse é o probleminha, que você não pode se arriscar muito aí, né? Ter um acidente grave, a ponto de ter hemorragias, porque pode dar zika, tá? Então tem que tomar todo cuidado, é pouco. Então eu não posso sair por aí fazendo bug jump, né? Escalando paredes, que pode acontecer algum acidente aí e não vai ser muito legal, muito interessante tratar, né, de um problema desse nessa situação por conta dos medicamentos. Recentemente passei por uma nutricionista para poder ir atrás da minha reeducação alimentar. Eu não podia continuar comendo como eu vinha comendo, não é mesmo? Então tive que me dirigir a um profissional e foi muito legal, até porque eu cheguei lá e deixei uma realidade para ela muito clara, que eu queria continuar comendo coisas que eu comia. Não exatamente nessa ordem, eu queria continuar comprando, pelo menos. Não queria nenhuma receita ou cardápio onde eu tivesse dificuldade de encontrar os ingredientes para fazer algo fora do meu convencional. Isso é muito complicado porque acaba atrapalhando um pouco essas dietas, essas reeducações alimentares, e acaba desanimando no processo também as pessoas, né? Eu iria desanimar, a gente desanima porque acaba sendo uma dificuldade no supermercado encontrar esses ingredientes. Para quem já tem problema com lactose e glúten, sabe a complicação que é ir no supermercado onde não está abastecido com tudo, né? Para quem tem uma alergia a glúten, por exemplo, né? A Sofia, minha esposa, tem problema com glúten e lactose. A gente tem essa dificuldade de comprar coisas em certos lugares, principalmente quando você está fora, dando um passeio, dando uma volta e parando num lugar para lanchar, por exemplo, né? Ou até para almoçar. Isso é um grande complicante. Como eu não tenho sou alérgico a absolutamente nada, nenhum tipo de alimentação e nenhum tipo de medicamento, foi um pouco mais fácil para mim. Então eu levei para ela que eu comia arroz, feijão, macarrão, né? Eu comia pão, café, tudo como manda o figurino padrão tradicional do brasileiro. Claro que as coisas ruins já foram tiradas de jogada, tudo que é tipo de embutido, né? Farinha branca, carboidrato, macarrão, tira fora. E aí a gente se programou dentro daquilo, né, que eu passei para ela. Então eu como o arroz que eu coloco é pesado, se eu vou comer um purê de batata, um purê de abóbora, tem um tanto peso, tantas gramas para colocar, tantas gramas de carne, tudo é pesado para não haver exageros. Tá? A salada fica um pouquinho mais livre. Nos cafés, nos lanches, no café da manhã, por exemplo, ou eu como uma fatia de pão integral, né, com um ovo frito, né, com uma proteína, com carboidrato, né, coisa de nutricionista, né, proteína dá uma quebrada no carboidrato, aquela coisa toda, né, essa matemática a gente não entende muito, mas que funciona, né, ou eu como só uma omelete, daí eu já faço 2 ovos batidos com o cheiro verde, que é o que a minha mãe fazia sempre, que eu adoro comer. Omelete para mim é assim, tem gente que gosta com queijo, gosta de picar presunto, mas aí embutido já não pode, então presunto está fora, né? Mortadela nem se fala, pior ainda. Então meu omelete é só o ovinho batido com cheiro verde, aí eu boto uma fruta, né? Ou faço uma vitamina, geralmente eu faço banana com uma banana, uma maçã, né? Com leite, 2 colheres de granola e um risco de mel. Eu adoro esse tipo de vitamina, para mim geralmente eu estou tomando isso toda tarde, né, como meu lanche da tarde. E à noite, né, a gente repete o processo do almoço, com as pesagens e misturas que a gente faz. E esse basicamente é o processo de dieta, de reeducação alimentar que eu venho fazendo. E como fica a vida social nisso tudo, pessoal? Tem que ter responsabilidade, tá? Não adianta você enganar
a situação, porque você está enganando só a si mesmo, não está enganando a ninguém. Você tem que tomar muito cuidado com as sociais que você faz, os encontros, as festinhas, as saídas, para você não ceder às tentações dos doces, da bebida alcoólica, né, da comida em excesso. E isso é uma tarefa não só para mim, né, que passei por um processo de infarto, para quem faz dieta e qualquer outra coisa, porque se você não cuida da saúde, eu entendi muito bem, se você é um potencial paciente cardiovascular. Ponto final. Se você não cuida, né, da sua saúde, eu vou dizer que eu não cuidei. Eu cuidei, mas não era o suficiente, como eu falei no outro vídeo. O pouco não foi o suficiente. Então tem que cuidar mais ainda. E agora que eu levei esse susto, eu não posso vacilar. Eu tenho que levar isso muito a sério. E eu estou levando muito a sério. Eu estou indo a eventos, né, como foi o meu Natal, por exemplo. Eu fiz churrasco para a família. Eu comi a minha parte, o meu tamanho de carne que eu podia comer. E acabou ali, sem bebida alcoólica. Eu fiz aqui o costelão no aniversário dos rapazes, né? Como vocês viram aí o vídeo do costelão no sarcófago. Tinha máquina de chopp, tinha cachaça, tinha uísque, tinha mais de 40 homens lá, amigo deles, participando daquela confraternização. E eu fiz a carne, gravei o vídeo para vocês, cheguei lá, cortamos e eu vim embora para casa dormir. Tá? Eu podia ter ficado lá conversei, claro, com um monte de gente, só não fiquei até o final com eles, né? Porque não era a proposta do meu dia ficar até o fim, era fazer o vídeo, né, para lançar aqui para vocês. E é isso, você tem que respeitar isso. Quando você está na rua, dando um passeio, procurar um lugar que tenha alguma coisa saudável para você comer. E não adianta ficar pular a cerca, dizendo que vontade de comer um docinho e tal, né, eu vou compensar depois na corrida. Esses rateios você não consegue voltar muito atrás, não. Então eu estou agora numa corrida para baixar esse HDL, né? No geral, meu sangue, meus exames estavam bons, tá? Segundo a médica, mas o meu LDL tá terrível, assim. Ela se assustou quando viu. É uma missão botar esse negócio para baixo. Então, com muito exercício físico, com dieta, vamos chegar lá. E falando em exercícios físicos, como ficou esse ponto? Pessoal, eu já voltei a treinar, a me exercitar já faz algumas semanas. Eu tô há quase um mês já, quase 4 semanas, que eu voltei à academia a praticar exercícios físicos, tá? Tanto musculação quanto cardiovascular. A médica deixou muito bem claro que eu tenho que priorizar os cardios. Eu tenho que botar o meu coração para trabalhar, para bater, para ele continuar sendo um coração muito saudável. Mas a musculação também está liberada. Só que tudo isso é com muita cautela. Eu não posso exagerar, então eu não posso correr. Eu tô louco para dar uma corrida, vocês não têm noção, mas por enquanto só caminhada e moderada, muito tranquila. 20 minutinhos, tá? Sem muita intensidade, numa boa. E conforme as semanas forem passando e eu sentir que está tudo bem, eu posso ir aumentando essa intensidade. Tanto no tempo, tanto o tempo, de exercício, quanto a intensidade da caminhada, ser um pouco mais rápida. E a musculação também não é diferente, eu tenho que ir com cautela, pelo menos aí uns 2 meses, essas duas situações têm que andar juntas, tá? Eu tenho que ir com cautela na parte de musculação também, sem pegar muito peso. Eu posso fazer todos os exercícios da academia, só que eu não posso botar uma carga muito grande, porque isso exige também batimentos cardíacos e a gente não quer isso agora, né? Então temos que ir com muita calma nesse processo. Acho que não precisa nem falar que essas atividades físicas não vão ficar limitadas nesses 2 meses, tá? Elas são para o resto da minha vida. Então são 4 situações que estão acontecendo, que vão acontecer para sempre, tá? Até o fim dos meus dias. Tomar remédio, eu não vou poder parar de tomar remédio, tá? Alimentação saudável, né? Exercícios físicos e qualidade de vida, tá? Ela deixou muito claro que eu tenho que manter uma qualidade de vida muito ativa, então não me estressar de forma alguma, e vocês não têm noção como eu estou levando a vida muito leve. Sabe por quê, pessoal? Eu não quero voltar para aquele hospital, eu não quero levar um susto, e eu não quero saber como que vai ser a segunda chance. Então, estresse zero. Estou levando tudo com muita tranquilidade para mim buscar esse objetivo, tá? E claro, trabalhar com qualidade, ter o seu momento de descanso, seu momento de lazer, tudo isso faz parte desse processo. E eu estou muito bem guinado a fazer isso valer. Então, esses 4 pontos, vão valer pro resto da minha vida. Remédio, comida com qualidade, exercício físico e qualidade de vida. Ponto, é isso. No mais, eu acho que é isso. Passando essa fase aí
né, de readaptação, reeducação e mais um monte de coisa, tá? Vida normal que segue, continuando respeitando aí todos os limites, né? E fazendo valer o ensinamento que foi o susto que eu tomei. Pessoal, depois que tudo passa, você para, você repensa, dá um medinho. Confesso que fiquei muito tranquilo durante todo o processo, tá? Desde quando aconteceu, até porque foi tudo muito rápido, como eu contei pra vocês, mas depois de dar uma repensada, a gente pensa que loucura, hein? E não é tão difícil dar valor à vida, dando essa cuidada, né, essa atenção que a gente merece, porque não é muito legal brincar com a morte, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que tenha agregado um pouco mais de informação para vocês, só para vocês saberem como estavam as coisas aqui comigo, tá? Então tá tudo bem, fiquem tranquilos, eu não quero ficar voltando toda hora nesse assunto, porque o canal não é para falar, né, de problema do coração. É para falar de mais um monte de coisa, de preparação, de vídeo de comida, de vídeo de aventura, de vídeo de construção, e tô cheio de ideia, a cabeça tá bombando, e aí claro, você precisa estar inscrito no canal, né? Se inscreve aqui embaixo para você ficar sabendo dos conteúdos, aperte o sininho, notificação ali para receber as mensagens quando chega um vídeo novo aqui no canal. Eu estou aí na missão de colocar vídeo na quinta-feira para vocês e no domingo, tá? Então fica comigo aí, tem bastante coisa para a gente ficar junto, o ano promete, tá? Então deixe seu comentário, o que você achou disso tudo aqui, se você já teve alguma experiência parecida, relata aí que eu vou gostar muito de ler, ou se quiser mandar direto pelo Instagram, também siga meu Instagram, tá? Anderson Machado 1980, que eu viro e mexo, tô batendo papo com todo mundo por lá, tá bom, pessoal? Fiquem bem, cuidem da saúde, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!